Olá pessoal, tudo bem? É um imenso prazer tê-los aqui novamente nesse canal para mais uma reflexão, para abençoar a sua vida, nossa vida. Meu nome é Fernando e a leitura de hoje está no capítulo 12 do livro de Lucas, que fala sobre o fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, o Senhor Jesus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pessoal, essa passagem ela nos remete exatamente à necessidade de sermos transparentes. Pessoas transparentes diante dos homens, diante das pessoas e principalmente diante de Deus. Então você veja que milhares de pessoas, aonde o Senhor Jesus passava, milhares de pessoas estavam ali para ouvi-lo. Mas na verdade muitos estavam ali se atropelando um ao outro, com intenções, na verdade, das bênçãos do Senhor Jesus. Porque onde ele ia, claro que ele pregava o reino de Deus, ele curava as pessoas e libertava as pessoas de vários demônios. Mas imagine ali o Senhor Jesus envolto com essas milhares de pessoas, sendo que ele já conhecia o interior de cada um. E aqui ele fala que não há nada em oculto que não seja o quê? Revelado. Então são quantas as pessoas que talvez hoje estão fazendo muitas coisas escondidos, seja o esposo ou a esposa traindo o seu esposo ou a sua esposa, seja as pessoas agindo de má fé uma com a outra, no trabalho, no ramo profissional, seja uma pessoa que guarda mágoa, malícia, pensamentos impuros, seja uma pessoa que falou algo baixinho para que outras não ouçam, independente do que você tenha feito, independente do que você está fazendo escondido, independente você que tem alguma religião ou não. O Senhor Jesus, ele alerta nessa passagem, que a gente tem que ficar o quê? Acautelai-vos, ou seja, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, quando ele diz isso, ele diz para a gente se afastar exatamente de toda essa hipocrisia, dessa falsidade, dessa falta de verdade. Porque o Senhor Jesus, você sabe que ele veio para desmascarar as religiões da época. E assim ele faz hoje também. O Senhor Jesus nunca será, pessoal, uma religião como muitos pensam. Às vezes você convida uma pessoa para ir à igreja hoje, ou para conhecer a Cristo, ou para ler a Bíblia, a pessoa já vem logo julgando. Esse negócio de crente. Esse negócio de igreja. Eu já tenho a minha religião. Já tenho a minha tradição. Porque eu sou católico, umbandista, messiânico, sou da igreja ABC, sou assembleiano, sou universal. Enfim, pessoal. Tudo isso o Senhor Jesus veio quebrar essa tradição, veio quebrar essa hipocrisia da religiosidade. O que nós devemos lutar para sermos hoje em dia é exatamente de Jesus.
Então aquela multidão atropelava, um passando às vezes por cima do outro, pedindo licença para chegar até Jesus. E foi quando ele disse para todos que estavam ali que devemos nos afastar da religiosidade, eles deveriam se afastar, nós devemos nos afastar da religiosidade e sermos pessoas transparentes, porque não há nada em oculto que você faça, ou eu faça ou façamos na mente, em atitudes, em ações, que Deus não esteja vendo da forma mais clara que você imagina. Assim como o ar que você respira, Ele sabe do oculto, Ele sabe do seu íntimo, Ele sabe do seu escondido, na sua mente, no seu coração. Compreende? Porque Ele é tão detalhista que Ele fala aqui que até os cabelos da vossa cabeça ou da nossa cabeça Ele sabe. Deus, pessoal, Ele é tão grandioso, desde o detalhe de um fio de cabelo até a grandeza das galáxias, para você ver o quão grandioso Ele é. Ele conhece tudo e todas as coisas, nada está escondido, nada é escondido de Deus, pessoal. E aqui ele fala que a gente não tem que temer o homem, não tem que temer ao ser humano, né? Mas nós devemos temer devido às consequências que iremos ter se não formos transparentes, porque tudo que está em oculto em você que não agrada a Deus, isso vai gerar uma ação. Gerando uma ação vai gerar frutos de consequências que pode te levar, que pode nos levar à morte física, né? E aqui ele fala que não é para a gente temer a morte física, porque a gente pode chegar até a morrer fisicamente, mas não devemos temer essa morte física, mas ele diz que nós devemos temer a morte espiritual. Só Deus ele tem o poder de permitir que a gente morra fisicamente, e isso vai chegar para mim e para você, porque a nossa vida aqui ela tem um tempo limite, mas aqui ele nos alerta que é para a gente temer a Deus, porque só Deus tem essa capacidade de permitir que o nosso corpo volte ao pó e a nossa alma ela receba ou não a morte espiritual eterna, que é o sofrimento eterno com o diabo no inferno, ou a vida com Jesus, né, no reino de Deus. Então é isso que nós devemos temer, e é exatamente o que ele fala aqui, que eu vou até repetir essa parte, que ele diz assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então aqui também ele traz essa reflexão de que a gente não tem que estar ansioso, porque se até os passarinhos ele cuida, imagine você, imagine eu, se tão somente nós formos transparentes, se tão somente nós não formos religiosos, e se tão somente nós temermos a esse Deus maravilhoso e confessarmos a Ele diante dos homens. Quando ele diz confessarmos a Ele diante dos homens, é exatamente nós nos tornarmos servos dEle em obediência à palavra dEle. E olha os benefícios que ele nos traz, né? Senão que a salvação da vida eterna, né? Ele vai nos reconhecer na eternidade diante dos anjos. Isso é muito forte. Então que aprendamos essas lições nessa passagem, que é exatamente fugir da hipocrisia, que é a religiosidade, porque Cristo nunca será uma religião. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode ser a ponte entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele nos orienta a temer não ao homem, aos males dessa vida, né? Que pode até nos levar a uma certa morte física, mas que possamos temer ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. Ele nos ensina aqui também que não devemos estar ansiosos, porque se até os passarinhos ele providencia, né? Ele dá a provisão, muito mais nós. E a última lição, que venhamos confessá-lo frequentemente a cada respirar ao Senhor Jesus diante dos homens, porque assim
Ele confessará que somos dele na eternidade também. Tá bem? Repetindo, esse confessar é exatamente você assumir compromisso com Cristo. Então, independente da sua religiosidade, independente dos seus pecados ocultos que você tem escondido dentro de você, que é só você, Deus, né, que conhece, e através de algumas tendências suas pecaminosas, o diabo também sabe, né, que você possa então se esvaziar de tudo isso, né, e se voltar para Deus enquanto você respira. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais essa reflexão, por esse momento, meu Pai, por essa revelação maravilhosa. Então eu oro me incluindo a todos os meus familiares e os familiares dessa pessoa. Que essa pessoa passe agora a entender as lições dessa passagem bíblica. Que ela possa se desvencilhar de toda hipocrisia, de toda religiosidade, de todo apego, meu Pai, ao seu próprio ego, aos seus achismos, ao seu orgulho, à sua soberba intelectual, mental, psicológica, e possa se curvar e reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador e ponte de caminho até Deus, a eternidade, que é o Senhor Jesus. Que essa pessoa venha confessar, venha se livrar dos pecados ocultos, das sujeiras ocultas de sua vida, que ela pensa que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo, mas o Senhor sabe de tudo e nada lhe é escondido, e isso é revelado. Então, meu Pai, que essa pessoa possa entender que se ela confessar, ou se ele confessar, se for transparente, principalmente para com o Senhor suprirá, proverá tudo que for de necessário para a vida dessa pessoa. E que ela entenda que, feito isso, ela vivendo uma vida conforme a Tua palavra, te servindo, te seguindo, te testemunhando, te confessando, por onde quer que ela esteja ou vá, que a luz do Senhor possa, através dela, ser evidenciada e o Teu nome ser glorificado. E assim, então, o Senhor poder também levar essa pessoa até o Teu reino na eternidade. É o que eu peço, te agradeço e desejo para todas essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus.